conversão de experiência para indeterminado. Vamos falar agora a respeito da conversão do contrato de experiência para contrato por prazo indeterminado, que acontece da seguinte forma. O contrato de experiência transforma-se em contrato por prazo indeterminado na ocorrência de uma das seguintes hipóteses. A. Na continuação da prestação de serviços após o término do prazo, ou seja, terminou o prazo de 90 dias, o funcionário continua trabalhando de forma automática, esse contrato passa a ser por prazo indeterminado. E B, quando tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez o contrato, ou seja, mesmo que não haja uma formalização dessa prorrogação e de forma tácita, ou seja, de forma verbal, de forma não formalizada, digamos assim, for prorrogado o contrato mais de uma vez, automaticamente esse contrato também passa a ser por tempo indeterminado. Contrato de trabalho por tempo parcial. A duração de jornada não pode exceder a 30 horas semanais, de acordo com o artigo 58A da CLT. Isso significa dizer que nos contratos de trabalho por tempo parcial, a carga horária semanal ela não pode ultrapassar 30 horas. O trabalhador que está dentro do contrato por tempo parcial, ele não pode trabalhar mais que 30 horas semanais, de acordo com o artigo 58A da CLT. O regime de tempo parcial poderá ser por contrato determinado e indeterminado. Então, esse contrato ele pode ser por prazo determinado ou indeterminado, conforme o artigo 444 da CLT, que dispõe as relações contratuais de trabalho. Podem ser objeto de livre estipulação entre as partes, ou seja, as partes podem deliberar com relação a esse tipo de contrato por tempo parcial, se vai ser determinado ou indeterminado, se vai ser por prazo determinado ou indeterminado. O contrato de tempo parcial compreende-se da seguinte forma: a duração não exceda 30 horas semanais, como já foi dito, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Ou seja, se você contrata um funcionário por tempo parcial, seja esse contrato por prazo determinado ou indeterminado, esse funcionário não vai poder fazer mais que 30 horas por semana. E também não terá direito, ou não poderá, ou vai estar proibido de fazer horas extras. Então, o funcionário que é contratado por tempo parcial, de 30 horas por semana, não pode fazer hora extra. Ele está proibido de fazer hora extra. Mas existe outra possibilidade, é o contrato por tempo parcial de duração 26 horas. Então, a duração não pode exceder 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, se esse contrato por tempo parcial for de 26 horas, aí sim a legislação permite 6 horas de hora extra. Então, recapitulando, contrato de trabalho por tempo parcial. Se o contrato for de 30 horas, de 30 horas semanais, não é permitido hora extra. Porém, se esse contrato for de 26 horas semanais, é permitido a realização de 6 horas extras por semana. Contrato de trabalho temporário. Nós já falamos alguma coisa a respeito dos contratos de trabalho temporário. Porém, a Lei 6.019 de 74 estabelece como trabalho temporário aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Ou seja, a Lei 6.019 de 74 regulamenta essas empresas de que oferecem mão de obra temporária a determinadas empresas que precisam de funcionários, porém por um determinado período de tempo, seja para substituir funcionários nessa transição de funcionário efetivo para temporário, seja para atender a uma demanda sazonal da empresa ou qualquer outro motivo. Empresas de trabalho temporário possuem registro na Secretaria de Trabalho e Previdência e é responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Então, essas empresas de trabalho temporário possuem registro no Ministério do Trabalho e Previdência Social e são responsáveis por oferecer, por alocar em outras empresas e outras pessoas jurídicas esses funcionários que vão atender a demandas temporárias, a demandas sazonais de determinados setores da empresa para executar atividades que possuem início e fim. Considera-se prestação de serviços a terceiros
a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços.